Glória a Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a Sagrada Escritura: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios e mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que creram a mentira, todos que não creram a verdade, mas antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo vosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos forem ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Amém? Queridos irmãos, podem tomar seus assentos. Aleluias. Nós estamos diante de um texto que constantemente eu faço uso dele, diante de um texto que eu sempre estou citando, né? E essa segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, Paulo buscou corrigir algumas coisas, algumas questões ali. Algumas questões porque nessa carta, na primeira carta, ele quis corrigir a situação dos mortos, na primeira epístola, que nós lemos sempre no capítulo 4, a partir do verso 13. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com relação aos que dormem, né? Ele começa a contar, e depois vem falando que o Senhor voltará, etc., que mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, os mortos ressuscitarão. Então ele quis corrigir a questão dos mortos, que eles estavam em dúvida. O que faz? O que morreu em Cristo. Aí Paulo fala: bom, o que morreu em Cristo dorme. Então, logo, se eu estou em Cristo, e se eu partir, se eu deitar com o corpo morto na sepultura, então eu estou dormindo, porque quem no Senhor está, ele dorme. Se dorme, descansa. Se dorme, vai despertar. Amém, queridos? E uma segunda questão, ele quis mostrar para a igreja de Tessalônica como seria a vinda do Senhor, né? E os sinais, como é que seria? Aí nós lemos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 6, que diz que o Senhor viria como ladrão de noite, e que a igreja do Senhor não está em trevas, não está dormindo. Ora, ele virá como ladrão na noite, mas vocês não estão dormindo, estejam acordados, estejam despertados. Então ele corrigiu duas coisas: a relação entre cristão e a morte, aqueles que partiram, e como seria a vinda do Senhor. E essa igreja, esse povo ali, ele tinha também eles tinham cometido dois equívocos. Eles tinham marcado datas para a vinda do Senhor e não observaram os sinais. Eles estavam ali eufóricos, porque eles tinham mais ou menos marcado datas assim, vai ser tal dia, porque eles acreditavam, na verdade, que Jesus viria
Eles confundiram, na verdade, a vinda súbita com a vinda imediata. Uma coisa é súbito, outra coisa é imediata. Então eles achavam que a igreja no princípio, bem no princípio ali, achava que Cristo voltaria naquela geração ainda. Eles achavam que Jesus voltaria naquele momento, naquele tempo. Paulo, no ano 40 após Cristo, no 30, ali as pessoas ainda... Olha, não é bem assim. Algumas coisas têm que acontecer. Vocês fizeram 2 erros. Um deles foi marcar datas, estipular, vai ser essa aqui ou naquela ali, como as pessoas fazem nos dias de hoje, e não observaram os sinais. Se você começar a ler a epístola, você vai chegar num ponto aqui no versículo, se não me engano, versículo 3 ou 4, já vou chegar logo nele aqui, que diz assim: olha, eu sempre estava com vocês, eu escrevia isso daí, eu falava isso. Então era um costume do apóstolo Paulo ensinar isso para a igreja: a volta do Senhor, a ressurreição dos mortos em Cristo, um corpo de glória, todos vão ressuscitar, essa é a grande verdade, mas uns para a condenação eterna e outros para a alegria e regozijo eterno. Então Paulo buscou na sua primeira epístola corrigir estas duas questões, e eles esperavam uma vinda imediata e confundiram a vinda imediata com a vinda súbita, e Paulo procurou corrigir isso na sua primeira epístola, e nessa epístola aqui Paulo deixa claro os sinais. Olha, gente, os sinais existem. Vamos ler a partir do versículo 1. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele, dizendo que a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele é um ato só. Quando Cristo vier, é a nossa reunião com Ele. Não vem ocultamente, depois vem de novo. Vem uma vez só. Que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por espírito, como se de algum, ou por palavras, ou epístola de algum de nós. Ou seja, saiu uma carta dizendo que nós, os apóstolos, dissemos que o Senhor já veio, e eles estavam preocupados, acreditando que Jesus tinha vindo, levado a igreja, e eles ficaram. A mente deles era essa, a mentalidade que o que surgiu ali foi isso: bom, Cristo veio e nós ficamos, e agora? Estamos perdidos. Aí Paulo teve que explicar: não vos movais de maneira fácil, fique firme na posição que você está, né? Aí no versículo 3 ele fala: de maneira alguma ninguém vos engane, porque não, guarde isso, frise na mente, no coração, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, 2 sinais imediatamente antes da volta do Senhor estão apontados aqui: a apostasia e a manifestação do iníquo, do filho da perdição. Quando Cristo pregou lá no monte, que ele pregou aquela mensagem escatológica, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, ele falou de alguns sinais. Ele falou de sinais que seriam sinais geográficos, geofísicos, sinais sociais, fome, peste, doença, terremotos, tremores, abalos sísmicos. Ele falou de coisas que iam acontecer: morte, muita perseguição, o amor de muitos ia esfriar. Foram os sinais que ele deixou. E esses são sinais no tempo do fim, no princípio das dores. E o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, vou repetir: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então 2 sinais estão imediatamente antes a vinda do Senhor. E eu quero pregar nesta noite com um título, e eu vou falar sobre isso daqui, olha, a apostasia, falar um pouco dela, mas vou falar também muito aqui sobre esse homem do pecado, esse filho da perdição, que é nada mais, nada menos do que o próprio anticristo. E o título da mensagem desta noite é: o anticristo e a igreja que não se rende. Amém, queridos? Vou falar sobre o anticristo, citar algumas coisas aqui. Minha mensagem vai ser um pouco extensa, mas eu quero transmitir um conhecimento, o entendimento pelo Espírito do Senhor, que Deus me use, e que essa palavra que vai falar nos nossos corações, porque eu não tenho força, é o Senhor que tem poder. Amém. É a palavra que tem poder. Amém, queridos? Que Deus use nossa instrumentalidade para nós entendermos isso. O que é a apostasia? Queridos, a apostasia, ela no seu original, no grego original, você vai chegar nas raízes etimológicas, a semântica da palavra, ela quer dizer rebelião. Ela quer dizer rebelar,
é abandono da verdade. É uma moralidade decaída, totalmente depravado. A rebelião dessa apostasia que ocorre, ela ocorre da seguinte forma: ela traz um apostatar, deixar de seguir, abandono da verdade. Então o que nós temos visto? Cristo falou: nos últimos tempos, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Mas esse evangelho do reino ia ser pregado a todo quanto é canto, então viria o fim. Mas a apostasia é o abandono, uma rebelião. Por exemplo, pregar o evangelho com seriedade nos tempos finais, e como eu sempre falo, nós estamos no fim do fim, tem se tornado muito difícil, porque as pessoas estão ávidas por invenções, por invencionices, por coisas que vão agregar à mente e ao coração e à carne alguns valores que não faz que o espírito, que a alma, que o coração regozije, que nós transmitamos adoração e glórias a Deus. Nesse tempo final nós estamos vendo uma apostasia tamanha que as pessoas vão abraçando as coisas de fora, passando como se fosse natural no meio do povo de Deus. Então essa apostasia, essa rebelião, ela tem transtornado muitas vidas, muitas famílias, muitos pregadores, muitos pastores, muitos ministérios têm sido transtornados mediante esta apostasia, que passa muitas vezes como algo natural e bom. Mas o que há de mais? O que há de tão ruim nessa apostasia? As igrejas estão lotadas, os templos se enchem, e se fala de Jesus ali. Eu não me lembro agora, eu queria lembrar o nome do pregador que disse, eu não consigo lembrar. Eu não sei se é Moody, eu não sei se é Spurgeon, eu não lembro qual foi, ou um outro, talvez um outro, não me recordo. De tantos que eu já li, não me recordo. Mas ele dizia assim: mesmo que um pregador faça descer fogo do céu na frente de todo mundo, se ele não transmitir a verdade do evangelho, para mim não importa. Ainda que ele chegue e faça os maiores sinais, se ele não transmitir a verdade do evangelho com a sua plenitude, não importa que ele faça descer fogo do céu ou quaisquer outra coisa. Temos que transmitir o evangelho. A ministração tem que ser pura, simples e poderosa, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar o judeu e para salvar o grego, para salvar a minha vida, para salvar a sua vida. O evangelho é poderoso para isso. Então, quando olhamos para essa apostasia que vem se levantando, há alguém que diz que apostatar é deixar, é tirar. Aí fala sobre arrebatamento secreto, vai tirar a igreja. Olha, tome muito cuidado. O apóstolo Paulo fala: ninguém vos engane, não será vindo do Senhor assim, sem que antes venha a apostasia, e a apostasia está se levantando. E deixe eu frisar, permitam-me frisar, vai aumentar cada dia mais. Nós veremos a apostasia se alastrar cada dia mais. Os cultos de oração, não só aqui, em quaisquer igreja, salvo uma ou outra que pela misericórdia, mas você pode observar, pouquíssimas pessoas. Vamos colocar um número redondo aqui, 100 pessoas congregando no lugar. No culto de oração, se tiver 8 pessoas, é muito. Num culto que tenha 100, numa igreja que tenha 100 membros, numa congregação com 100 membros, se na oração, se numa reunião de oração tiver 8 pessoas, temos que ficar felizes, porque já é algo assim extraordinário. Quando que antigamente, eu estou dizendo de antigamente, não tão antigamente assim, coisa de 30 anos atrás, ou 35, 40 anos atrás, eu me recordo as igrejas cheias, as pessoas iam buscar a Deus e oravam, e clamavam, intercediam, suplicavam pelas autoridades, suplicavam pela família, suplicavam pelo pastor, oravam, buscavam ao Senhor, tinham reunião de oração, era uma coisa, tinha um dia que separavam para um jejum, e isso vai se perdendo com o passar dos dias. Embora nós tenhamos hoje uma tecnologia avançada, nós temos meios de comunicações, temos veículos, tem carro, tem trem, tem avião, tem helicóptero, tem, enfim, uma série de coisas. Para o povo congregar hoje, tem que em muitos lugares ser uma base de toma lá da cá. Eu vou lá levar minha oferta, porque foi prometido pelo profeta, pelo apóstolo, que eu vou receber 10.000 vezes mais. Aí ele vai não para adorar a Deus, ele vai fazer um toma lá da cá com Deus. Quando antigamente as pessoas saíam de 8, 9, 10 quilômetros de distância, a pé, muitas vezes no lombo de um cavalo, pegava barco, barquinho, canoa, enfrentava perigos terríveis para passar 1 hora, 2 horas, 3 horas, adorando, cultuando e celebrando ao Senhor, independente do que estivesse acontecendo. Independente do que estivesse, ele ia para adorar o Senhor. Mas nós estamos vivendo essa apostasia. Infelizmente isso aí é bíblico e está acontecendo. Uma moralidade decaída. O que é certo hoje é tomado por errado. Como o profeta Isaías diz, faz do doce amargo, do amargo doce.
de modo que as pessoas aplaudem o que Deus abomina. As pessoas aplaudem o que Deus abomina. Nós nunca vimos, nós nunca soubemos de tanta perdição como nos dias atuais. Eu imagino que Sodoma e Gomorra sentiria vergonha do que tem sido feito nesse planeta, inclusive especialmente em nossa nação. Eu imagino que Sodoma e Gomorra sentiriam vergonha do tanto de pedofilia que tem, essas redes de pedofilia que existe, uma coisa imunda, tenebrosa, triste, lastimável, que vem se alastrando aí, e a lei vem se afrouxando muitas vezes. Nunca se viu tanta droga, nunca se viu tanta perdição, prostituição e tantas coisas desse gênero como hoje se vê. Não estou apontando e falando contra as pessoas que têm uma vida homoafetiva, mas hoje as leis estão favorecendo essa situação e circunstância. Mas pastor, qual é a sua opinião sobre o homossexualismo e a união homoafetiva? Qual que é a sua visão sobre isso? Qual que é a sua? O que eu digo não importa. O que diz é a palavra do Senhor. O que a palavra diz é abominação diante dos olhos do Senhor. É isso que diz. É isso que a palavra diz. Mas qual que é a sua posição? A minha posição é a palavra. A palavra diz que isso é imundície, isso é abominação diante do Senhor. Eu não posso falar outra coisa. Nada podemos falar contra a verdade, senão pela verdade. 1 Pedro 4,11, a parte A diz: se alguém falar, fale segundo as palavras do Senhor, a palavra de Deus. Então nós temos visto aí a apostasia tomando de uma forma que dentro, no meio evangélico, no meio cristão, no meio do povo de Deus, as pessoas vão se apostatando. Não tem mais amor, não tem mais prazer de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Se chover, se a chuva estiver 20 quilômetros, já não vai para congregar. Se tiver muito frio, não vai. Se tiver calor, não vai. Se tiver cansado, não vai. Se tiver com dinheiro, não vai. Se tiver em festa, não vai. E há motivos de sobra para não ir. Inventam, não vai dar porque alguma coisa perderam, vão se perdendo. Isso chama-se apostasia, rebelião. Fora do meio, as leis têm se afrouxado. Sabemos que as organizações são estabelecidas por Deus, e é um ministro de Deus na terra. Romanos 13 deixa bem claro isso. Eu até falei na última mensagem. De modo que as leis vêm se afrouxando e as pessoas querem o mal, abraçam o mal, querem de toda forma as coisas erradas. Imagina fora do meio cristão, quando chega sexta-feira às 4 da tarde, 5 da tarde, o que o povo quer? Farra, bebedeira, noite, como é que chama? Happy hour, e não sei o que, e vão para noitada, e o homem sai com 2, 4, 5 mulheres, a mulher com 4, 5, 6 homens, e assim por diante. Aí tem um filho que não sabe quem que é, e o outro lá, e doença e tal. Meu amigo, eu trabalho na área da saúde, difícil a semana que não chega alguém ali morto, quando não estiver morto, quase morrendo por overdose. Sábado mesmo chegou um lá, 20 anos o moço, overdose. Dificilmente a semana que você não vai ver uma pessoa ali que está ali infectada com várias por causa dessas práticas. A apostasia. E a apostasia, meu querido, ela traz uma moralidade decaída. Como no deserto, os filhos não observaram os preceitos passados pelos pais. Lembra do deserto? A nação de Israel, o povo não passou, os pais não ensinaram, o povo não absorveu os ensinamentos. E quando não se observa a palavra, a geração seguinte pode fracassar. Você que vai casar, você que já é pai, você que tem filho, instrua seus filhos no caminho do Senhor, instrua seus filhos no temor a Deus. Não deixe que Xuxa, não deixe que essas imundícias, esses desenhos animados que são cheios, repletos de imundícia, misticismo, satanismo, o ocultismo, não deixe que isso venha doutrinar os seus filhos, não. Senta com eles e leia a palavra, ensina a palavra, conte a palavra do Senhor, fale uma linguagem que ele possa entender, mas fale a palavra, porque essa palavra tem poder para fazer lá dentro que ninguém pode fazer, na fora ninguém pode fazer. É esta palavra que tem poder. Você vê hoje na televisão, vai o pai com a mãe e vai com a menininha lá, o menino vestido de menininha, e a pessoa aplaude. O que é ele? Tem quantos anos? Tem 6 anos. Ele se chama João, mas ele acha que ele é Melissa, e nós damos todo apoio para ele, para o Joãozinho, que quantos anos que ele tem? 6 anos. Ora, faça-me um favor, desde quando a pessoa com 6 anos vai ter padrão para dizer, ou força para dizer, ou mentalidade, ou moral para dizer que ele quer isso ou aquilo? E as pessoas aplaudem, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. A apostasia vem se levantando de uma forma tremenda. Ela vem com alguns nomes aqui. Pragmatismo. O que é pragmatismo? Agora no nosso meio. Pragmatismo, assim, a grosso modo,
é aquilo que dá certo em detrimento de se é certo ou não. Um exemplo, sal grosso no meio da igreja. É certo? Não, mas dá certo, o povo vem, então vamos fazer, está dando certo. Ah, mas a campanha com a rosa, é certo? Não, mas dá certo, dá, então chama o povo. Mas não, e a pregação? Não, a pregação é de ler um versículozinho ali, qualquer coisa, e pronto, o povo não está nem aí mesmo, e vamos fazer isso daí, mas dá certo? Dá, e o povo está vindo? Tá. Então, em detrimento do que é certo, se deu certo, estamos fazendo. Pragmatismo. Liberalismo, o que é liberalismo? É uma liberdade individual. Se você ler sobre liberalismo, você vai aprender sobre economia, sobre finanças, inclusive no meio cristão. Você tem uma liberdade de interpretar segundo a sua maneira, segundo sua visão subjetiva. Mas nós estamos sob uma visão absoluta da palavra do Senhor. Eu creio na verdade absoluta da palavra do Deus Criador dos céus e da terra. Esse liberalismo leva a pessoa pensando, é assim que tem que ser? Não, é assim que tem que ser, não, é assim. Não, velho, mas Satanás não é tão mal assim. Você tem que ver que há alguma coisa boa no liberalismo. Se você estudar, você vai ter que entender assim, é verdade mesmo. Não, Satanás é derrotado, é as trevas, mas o Senhor é nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele a honra, glória, majestade, domínio, força e poder. Amém, Jesus. Secularismo, o que é secularismo? Abraçar a cultura para usar disso para pregar. Por exemplo, hoje você vê igrejas que fazem festas juninas, porque isso daí é secular, coisas seculares, e traz o secularismo, usar de uma forma que o mundo faz, dizendo assim, não, mas eu faço assim para atrair as massas. Aí usa-se da festa junina, usa-se do carnaval, usa-se de coisas dessa natureza. E começa, não, a igreja ela anda na contramão desse mundo, meu querido. A igreja não vai absorver, a igreja vai impactar. A igreja não vai absorver essas coisas para si, para dizer não, ela vai impedir, ela vai bloquear, ela vai impactar, ela vai confrontar. E as pessoas vão ver, peraí, quer dizer então que não, é assim, a palavra diz isso, é um povo santo, um povo separado, não é um povo que vai misturar, é um povo que vai chegar lá e vai pregar, e vai anunciar a verdade, e a verdade vai arrebentar os corações, vai quebrar os guilhões, e as pessoas vão ver, bom, há uma verdade, se eu quero ficar no erro, o problema é meu, mas foi pregado a verdade. Secularismo não dá. Isso tem entrado como também nessa rebelião, nessa apostasia. O sincretismo, o que é sincretismo? A fusão de várias religiões. Por exemplo, você pega, como eu falei agora há pouco, o que se usa? Onde se usa sal grosso? Na macumba. Onde se usa a ruda Guiné? Também lá. A fitinha do Bonfim, lá nessas coisas. E querem fazer o misticismo, esse sincretismo no meio do povo de Deus. Nós precisamos do Evangelho de Jesus, meu querido. Nós precisamos confiar no nome de Jesus. Ele disse, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome vão pisar serpentes e escorpiões, em meu nome, aleluia. Não precisa de rosa, nem de terço, nem de fitinha, nem nada disso. É no nome do Senhor Jesus dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Está entendendo como é que é sério esse negócio? Misticismo, essa mística que existe hoje. E nesse misticismo, deixa eu salientar aqui, eu nem marquei no meu esboço, mas lembrei agora aqui. Nesse misticismo existe essas quebras de maldição, existe essas maldição hereditária. As pessoas falam, peraí, se o fulano está doente, eu vou saber por que está doente. É porque a mãe dele, que é crente, lavada e remida no sangue, talvez tenha algum pecado que ela não confessou. Meu amado, quando nós chegamos em Cristo Jesus, a palavra diz que a palavra nos liberta, e se nós somos libertos, verdadeiramente somos livres em Cristo. Há poder no sangue, há poder na palavra, há poder para quebrar a maldição hereditária, a maldição que seja, a maior maldição é o pecado, e o sangue limpa, o sangue purifica, o sangue resgata-nos de todo tipo de maldição. Aleluia. Coisa terrível isso. Dentro desse misticismo, deixa eu correr aqui, são muitas coisas, não dá tempo de falar todas elas. E o relativismo, o que é relativismo? Claro, estou dando só aqui um panorama, evidentemente. Relativismo Deus é bom, mas é um pouco mal também, porque aqui fala assim, fala assado. Não, lembra daquela hora que eu falei? Satanás é ruim, é mal, mas ele não é tão mal assim, porque ele pode nos mostrar assim, não tem relativismo, tem a absoluta verdade do Evangelho, que nós somos pecadores, todos nós somos pecadores e carecemos do Salvador, que é Cristo Jesus. Ou nós nos arrependemos e nos convertemos ao Senhor, ou nosso destino é perdição eterna. Não tem outro caminho, não tem outra solução. Glória a Deus. Mas pregador, então,
Se isso tudo aí, apostasia e etc., então quer dizer que há perda da salvação. Se há apostasia, outro dia alguém me perguntou, e a resposta que eu dei ela não gostou. Se há apostasia, e apostasia é deixar, é a rebelião, é ir contra, sair do caminho, então quer dizer que há perda da salvação? Eu vou responder isso aqui no fim da mensagem. Se eu conseguir terminar hoje, eu respondo hoje. Se não conseguir, eu respondo na semana que vem. Deixa eu falar um pouquinho agora. Eu falei um pouquinho sobre apostasia. 2 sinais, lembra? Imediatamente antes da volta, um deles, a apostasia, que eu falei que rapidamente, não entrei com profundidade. Vocês já viram tanta morte de pai para filho, de filho para pai, de família que se desfaz? Vocês já viram tanta gente morrendo? Pega agora final de ano, festas, que também é secularismo. Pega agora final de ano, abraçando essas coisas aí, e não pensam no verdadeiro Senhor que nasceu, que não nasceu dia 25 de dezembro, que não é nessa data, mas você quer celebrar o Senhor. Porém, as pessoas querem celebrar Papai Noel, comer peru e carne de porco, e encher a cara e droga e acabou. Não tem devoção ao Senhor. Não tem. Não tem. Segundo, vai se manifestar o filho da perdição. Vai se manifestar o homem do pecado. Então essa apostasia é o campo sendo preparado para ele sumir. As nações estão todas loucas, as aglomerações, os meios, os homens, as nações estão todas ali nessas convulsões e não estão mais se voltando para o Senhor. As igrejas vão se apostatando. Pregadores que pregavam sério abraçaram Mamon. Muitos pregadores que pregavam a verdade, pregavam doença a quem fosse, já abraçou Mamon. Igrejas que faziam ali questão de tantas coisas sérias, sadias, abraçaram também Mamon. Entraram no caminho do sincretismo, do secularismo e todos esses ídolos que possam existir aí. Mas o título dessa mensagem, eu estou falando sobre o anticristo e a igreja que não se rende. Agora escute, como que é este anticristo? A Bíblia nos diz aqui algumas características dele. Evidentemente que eu não vou esgotar o assunto é deveras extenso. Talvez eu tenha que pegar uma outra ocasião para falar mais sobre esse assunto. Porém aqui eu quero fazer alguns apontamentos. A identidade dele. Se você ler Daniel 9, Apocalipse 13, você vai ver que tratam as epístolas de João, o sermão de Jesus lá no monte que eu falei, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, fala da mesma pessoa, é o mesmo indivíduo, que só João chama de anticristo. Aqui chama de o filho da perdição, lá em Daniel chama de a ponta pequena. É o mesmo indivíduo. E quando eu falo anticristo, o que quer dizer anti? Ele tem dois sentidos aqui. Anti, ao contrário de, e em lugar de. Duas coisas. Anti, ao contrário de e em lugar de. Duas coisas, guarda isso. Quando nós olhamos para Daniel, nós olhamos o seguinte: ali fala de um leão, que é o Império Babilônico, do urso, o Império Medo-Persa, do leopardo, o Império Grego, e um animal feroz, terrível, uma besta terrível, que é o Império Romano. Ele prefigura o anticristo, porque o anticristo também é um sistema, é um espírito e é um indivíduo. Então quando eu falo anticristo, e a Bíblia fala que o anticristo é esse espírito, essa, digamos assim, esse mal, essa força já está agindo, não é de hoje, evidentemente, é porque existe isso, tudo que se coloca em lugar de ou contra, apresenta-se como anticristo. Agora existe um sistema político, como eu falei aqui, esses impérios, e eles apontam eles prefiguram o rei Seleucida, Antíoco Epifânio, que quando governou Jerusalém, ele foi um atroz terrível. Antíoco Epifânio IV, ele foi tão tenebroso. Em outra ocasião eu quero falar mais aberto sobre ele, em outro estudo, mas ele foi tão tenebroso que ele investiu contra Jerusalém, profanou o templo, e no altar que sacrificava ali ao Senhor, o cordeiro, etc e tal, ele sacrificou porcos ali. E vocês sabem que para os judeus, porcos era coisa imunda, eles não suportavam. Tanto que quando o filho pródigo saiu, ele foi cuidar de porcos, aquilo para ele era rebaixar-se muito, terrivelmente.
Mas Antíoco Epifânio entrou e sacrificou porcos sob o altar do Senhor, profanou antes de Cristo. Foi uma pessoa tenebrosa, tipologia, tipificava o anticristo, que é aquele que nós chamamos de anticristo escatológico, que Paulo fala aqui. Então, observe bem, quando olhamos para... E esta ocasião de Antíoco Epifânio ocasionou a guerra dos Macabeus. Se você ler a história, você vai ver que Antíoco Epifânio, ele foi o estopim ali para que houvesse a guerra dos Macabeus. Quando olhamos para todas as passagens, nós vemos que sempre houve na igreja situações que pesavam com relação à escatologia. O que é a escatologia? É estudo das coisas finais. Quando olhamos para 2 Tessalonicenses, ele, no capítulo 2 e no verso 2, ele já estava pensando que por uma epístola, uma carta que foi dada, que Cristo já tinha vindo. Em oposição a isso, ou ao inverso disso, lá na carta de Pedro, no capítulo 3, a Bíblia nos diz que ele estava dizendo assim: ora, quando será a vinda do Senhor? Desde que meus pais dormiram, morreram, no caso, estou dizendo que Cristo vai voltar, e nunca voltou. Talvez alguém falou para você isso. Meu tio, meu bisavô falava, aqui vai vir nada. Do jeito que estava, tá. Lá eles falam assim, como o mundo era antigamente, continua sendo. Nasce, morre, cresce, só que eles não vê. Não querem ver que houve um dilúvio, que houve uma destruição de Sodoma e Gomorra, que houve tantas e tantas e tantas coisas. Não está como era antes, no começo do princípio, não está. E as coisas estão indo de uma forma terrível. O mundo vai se afundando, porque o mundo jaz no maligno. Tanto que na epístola de João, no capítulo 2, no versículo 14, o apóstolo João diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Verso 15, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que é no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também passa. Então nós olhamos para essa situação, eles ficaram sempre nessa dificuldade. Peraí, vem, não vem, vai vir, não vai vir. Queridos, eu posso garantir, pela palavra de Deus, eu tenho pregado esse evangelho há alguns anos, já saber, mais de 30 anos, ou 30 e poucos anos. Eu sempre tenho pregado essa mesma mensagem: Jesus voltará. Eu não gosto nem da expressão está voltando. Está voltando da impressão que está vindo ali, chegou um pouquinho mais perto. Não, voltará é no dia marcado, determinado pelo Senhor, que só Deus sabe. Ele vai voltar, ele voltará. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E nem império, e nem demônio, e nem Satanás, e nem anticristo, e nem apostasia, e nem nada vai impedir de nosso Senhor e Redentor voltar. Ele voltará. Aleluia. Alguém aqui está esperando a volta do Senhor? Alguém está esperando a volta do Senhor? Amém? Amém. Observe algumas características do anticristo. Verso 4. Vou ler o verso 1. Vou ler o verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste em o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia já está aí, se alastrando e se aumentando cada dia mais, certo? E outro segundo sinal é se manifestar o filho da perdição, que nós citamos aqui um pouquinho de Daniel, um pouquinho de Apocalipse, um pouquinho lá de Antíoco Epifânio. E agora aqui, Paulo dá algumas características do anticristo. Ele é aquele que se opõe, verso 4, e se levanta contra tudo que se chama Deus. Uma das características dele: se levantar e se opor tudo que é de Deus. Ou seja, a igreja, o evangelho, a pregação do evangelho. Ele se levanta e se opõe a tudo. Esse indivíduo, aqui aponta para um homem. Aqui não é um sistema, aqui não é um espírito, não, aqui é um homem, um ser que vai receber o poder de Satanás, como fala lá em Apocalipse 13. De modo que ele vai perseguir a igreja, que a igreja vai estar aqui na grande tribulação. Eu era pré-tribulacionista, eu acreditava que a igreja ia ser arrebatada antes, mas eu ficava perdido com alguns textos assim, como Mateus, por exemplo, como vários, eu sempre estudei escatologia, desde o princípio, desde moleque, garotinho. Eu ficava, mas peraí, ele está dizendo aqui que não encaixa. Até que o Senhor foi me dando entendimento, pela misericórdia dele, através de oração, ele mostrando segundo a sua vontade, e eu que me propus, porque ele me fez me dar a propor, pregar toda a verdade conforme ela é, para que cada vez mais as pessoas aprendam e cresçam. Você aprende comigo e eu aprendo com você. Ninguém aqui mais do que ninguém.
Uns são chamados para uma coisa, outros para outras, mas nós podemos aprender com os outros. E eu não conseguia ver, mas aqui está bem claro: não vai acontecer a volta do Senhor sem que antes esses dois sinais aconteçam. Qual um deles? Apostasia, está aí. Um outro deles, o manifestar do anticristo. Bom, nesses tempos agora, atuais, existem alguns anticristos sendo apontados aí. Uns falam que Erdogan, da Turquia. Outros falam que, o mais famoso, né, Emmanuel Macron. Outros ainda apontam para outros tantos, como apontaram no passado. Por exemplo, para a igreja, no primeiro século, um imperador que foi apontado como anticristo foi Calígula, pela sua atrocidade. O outro foi Nero. O outro mesmo foi Tito Vespasiano, aquele que entrou em Jerusalém no ano 70 e destruiu Jerusalém. O outro foi Domiciano. Para a igreja já dos pré-reformados, eles entendiam que era o Papa. Para os pré-reformados, eles pensavam assim: o Papa é o anticristo. Por quê? Porque está escrito na mitra dele assim, ó: vicários, filhos Dei. Quer dizer o quê? No lugar do Filho de Deus. Lembra que eu li agora há pouco? Em lugar de, ao contrário de. Lembra esse antes? Ele quer dizer contra ou no lugar. Então eles entendiam assim, eles interpretavam assim, eles pensavam assim. O certo é que esse Nico, ele tem aqui essa palavra na sua raiz, anomo, que no grego quer dizer homem sem lei. Homem sem lei, que não vai respeitar lei alguma. Ele vai ser alguém, um déspota sem precedentes. Se as pessoas achavam que Hitler era tenebroso, não viram nada. Se Mussolini, se outro qualquer déspota que pôde se levantar nessas épocas passadas, no século passado, nesses agora que nós estamos, alguns, por exemplo, que estão aí famosos, pessoas terríveis, tenebrosas, não chegam perto do que esse indivíduo vai fazer, porque ele virá com todo o poder, com o peso de Satanás. Mas notem, prestem atenção, no mesmo versículo 3, o homem do pecado também é chamado de o filho da perdição. A sua perdição está certa. O que manda, o que tem a primeira, a última palavra é o Senhor Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem gente que não lê Apocalipse porque tem medo desse demônio, do capeta ou de quem quer que seja. Eu quero te dizer, maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Maior é o nosso Deus do que o que está lá fora, meu irmão. Aleluia, pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir o Deus que fez o céu e a terra. Aleluia, está entendendo? Mas ele é o filho da perdição, perdido, e sabe do seu destino. Satanás sabe do seu destino. Escute isso, preste bem atenção. Então nós entramos aqui e olhamos, porque lá no livro de Apocalipse, no capítulo 19, verso 20, ele é lançado no lago de fogo junto com Satanás, com a besta, com todo mundo vai para lá. Não diz, vamos voltando para lá. Todo mundo que eu falo é esse perdido, né? Evidentemente. Agora, vamos falar um pouquinho do seu poder. Eu falei de como ele é, alguém que se levanta e se opõe contra tudo que é Deus. Escute, hoje nós podemos abrir a porta e pregar o Evangelho. E se alguém vier nos perturbar, bom, nós temos aqui um horário aqui para fazer barulho aqui dentro. Pregar, é evidente, nós temos consciência, sabemos que tem um decibéis que pode ir, mas nós temos liberdade. A polícia passa ali, pô, polícia, tudo bem, tem alguém perturbando aqui, tira o perturbador, porque nós temos leis. Quando esse indivíduo se levantar, eu hoje não vou falar sobre a marca, o nome, o número. Hoje eu não vou falar. Vou usar só aqui uma mensagem expositiva nesse texto. Mas as pessoas que não quiserem aderir ao governo do anticristo, elas não vão ter essa facilidade que nós temos. Vai ser uma perseguição ferrenha contra a igreja. Eu lhe convido, em nome de Jesus, a se encher do Espírito Santo hoje, a se encher da palavra hoje, a não perder um culto hoje, porque naquele dia você vai querer ir para o culto, não vai ter como, a polícia vai te pegar lá, porque vai estar sob esse império das trevas de uma forma tão ferrenha, Ei, tem gente, escute bem essa, escute isso, tem gente hoje, na atualidade, que acredita que vai passar pela grande tribulação, porque Deus está abrindo a mente do povo, porque essa pregação que de arrebatamento secreto surgiu há 200 anos atrás, 180 anos atrás, isso não era pregado antes. Não era pregado antes. Uma outra ocasião vou falar sobre John Derby e Margarete e assim por diante. Mas na ocasião da grande tribulação, onde o império das trevas estiver tenebroso, é onde o inimigo estará furiosamente investindo contra a igreja, sabendo que lhe falta pouco tempo. A perseguição vai ser tremenda. E hoje tem muita gente, crente, que tem dinheiro, construindo bunkers, por causa da perseguição, de guerra, de mortandade, etc.
Tem muitos crentes que eu conheço, até alguns que têm comprado sítio para plantar, para colher, para armazenar. Que inteligente, interessante isso. Você vai lá, pega o seu sítio, planta feijão, arroz, planta trigo, enfim. Muito interessante isso. Queridos, vai ser um domínio tão ferrenho, tão terrível, que quem fizer isso vai estar trabalhando para o próprio anticristo. Ele vai chegar com suas tropas, com seu exército. Tem uns irmãos aqui, muito bem, deixa para minha turma. Vocês não querem, vou falar aqui esse termo para ficar mais fácil, vocês não querem a marca da besta? Vocês não querem fazer o contrato com a gente aqui? Vocês não querem fazer parte do sistema? Então some daqui, chicote no lombo, espatifa todo mundo, entra, arrebenta, e todo aquele alimento que for armazenado vai ficar para quem tem a marca do anticristo, da besta. Por quê? Porque Cristo disse: não preciso que ninguém sonhe que viu o negócio, que sonhou com o anticristo. Eu não preciso de sonho, eu preciso da palavra. A palavra diz que haverá uma perseguição tamanha como nunca houve, nem tão pouco haverá. É a palavra, eu estou firmado na palavra, a palavra diz isso. Não adianta querer fugir. Jesus decretou, está determinado, vai acontecer a perseguição. Ele vai investir, ele vai se opor a tudo que se chama Deus. Ele vai investir, vai querer fazer tanta coisa terrível, e vai perseguir, vai matar muito quem vai sim. Observe o verso 9 e o verso 10. Escute: a esse cuja, isso aqui são o que? O poder dele. A este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira. Não é que o prodígio que vai fazer vai ser mentiroso, é prodígio baseado na mentira, entendeu? Vai ter cego que vai ser curado? Vai ter pessoa que vai fazer, mas são prodígios baseados na mentira, não no evangelho da verdade, não no poder de Deus, não no poder do Senhor. Vai ser um terrível. E agora veja só o verso 10: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade. Ele vai investir de uma forma, ele vai fazer uma forte oposição, vai perseguir a igreja. Observe Apocalipse 13, olha só que coisa tremenda. Apocalipse 13, verso 4: e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Dragão é o Satanás. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? As pessoas na grande tribulação, elas vão adorar a besta, vão adorar o dragão, e vão dizer: quem é semelhante à besta? Claro, não vai dizer besta, vai dizer o nome do indivíduo. Como é poderoso, como é terrível, como ele é grande, quem pode se opor a ele? Vão dizer isto. Apocalipse 13, verso 4. Vão dizer como ele é poderoso. Escute isso. Verso 13, capítulo 13, verso 4. Eu vou ler mais um pouquinho para você entender uma coisa muito importante aqui. Aleluia. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, porque ele veio na eficácia de Satanás. Não lemos isso ali em Tessalonicenses? Não lemos em Tessalonicenses que ele vem na eficácia de Satanás? Ele vai ter poder, ele vai perseguir, ele vai se opor. Então, quem poderá batalhar contra a besta, contra ela? As pessoas vão estar estupefactas, elas vão estar atônitas, elas vão estar delirando pelo poder que ela se manifesta. Perseguição contra a igreja, e vão rir. Essas massas mundanas que riem, que zombam hoje, vão aplaudir, vão rir e vão zombar, assim como Nero naquela noite, assim como a igreja terrivelmente sofreu no passado, rindo do povo. E as pessoas que zombam vão zombar. Tá vendo? Esse bando de crentes, esse povoinho aí, olha o sofrimento. E a igreja perseguida, que vão entrar na sua casa, que vão perseguir, vão lhe maltratar. Por isso eu falo: encha-se hoje do Espírito Santo. Encha-se agora do Espírito Santo. Não seja como aquelas noivas que não tinham sabedoria. Encha-se hoje do Espírito Santo. Olha só. Então a esse cuja vinda será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Duas coisas sempre o adversário usou: ele é chamado de dragão e de serpente. A antiga serpente, o dragão, o mesmo indivíduo que é Satanás. O que a serpente faz? Sedutora, seduz. Lembra, não é Den? Sedução. Duas formas do adversário tomar: ele vem seduzindo. Não é bem assim. Não tem problema esse pecado. Você pode fazer assim, você não precisa ser tão santo, orar tanto e buscar a Deus. Não precisa, não vem seduzindo. Ou vem como um dragão, arrebenta, assola, destrói, persegue, mata, decapita.
Vem para cima com tudo, vem arrebentando. Vem com maciez, vem com uma serpente sedutora, ou vem com um dragão arrebentando com tudo. Pela força da perseguição implacável, a serpente seduz, o dragão destroça. Observe Apocalipse 13, aí onde você estava agora há pouquinho. Apocalipse 13, e o verso de número 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer a guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Escute, preste atenção. Poder de lutar contra os santos e vencê-los. Está vendo aqui, os santos? Está vendo por que a igreja vai passar pela grande tribulação? Os santos é a igreja. Ele vai fazer uma perseguição aos santos. Aos que têm a sua marca, não. Eu falo, você entende marca, mano? Eu quero falar bem um outro dia sobre marca aí. Entenda a marca como assim, ó. Eu me inscrevi no sistema governamental dele. Pronto. Abracei as trevas. Pronto. A esses não vai ser perseguido. A esses vai ser dado paz. Uma falsa paz. A esses vai ser dado tranquilidade. Mas foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, a igreja, e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. E eles foram para cima. Agora veja bem, e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra. Sabe essa perseguição aqui? Vai morrer muito crente, vai morrer muitos. Mas sabe o que eu vejo aqui? Sabe o que a Bíblia me aponta? A Bíblia me deixa bem claro aqui, que ao mesmo tempo que ele mata um crente vence ele. Por quê? Porque ele preferiu morrer do que negar o nome de Jesus. Ele preferiu ser decapitado e esfolado vivo. Vai queimar sua fama. Mas meu nenenzinho não, vai matar o nenenzinho, vai matar a vovozinha, mata todo mundo, mas o nome do Senhor não vou negar, porque eu sei que o meu Redentor vive, vai levantar-se da face da terra. Eu posso tombar aqui agora, mas o meu Senhor voltará e vai ressuscitar o corpo da igreja, do povo de Deus. Aleluia. Aleluias, aleluias, aleluias. Está entendendo, irmão? Vai matar, irmão Ulisses. Ele vai entrar assim no lugar, vai estar os crentes orando. No Coliseu, lá em Roma, era feito isso. Pegava ali o pai, a mãe, o filho. Vocês não querem negar Jesus? De forma alguma. E Nero, e os imperadores, e todos eles. Vocês não vamos negar Jesus. Aí soltava feio o leão faminto, 2, 3, 4, 5 semanas sem comer, urrando de fome, sei lá como estava aquele leão terrível. Imagina, irmão querido, você olhar o seu filhinho. Eu sou pai, eu sou avô também, eu tenho netos. Eu tenho mais netinho para nascer, está chegando mais netinho aí. Daí você pega lá seu netinho bonitinho, de 6, 7 meses, aquela fofura. Aí o soldado pega na sua mão, como fazia no Coliseu. Não vai negar Jesus? Não. Vou jogar na boca do leão, o leão ali faminto. E você olhar. Aí, sabe o que eles faziam? Em oração, dobravam o joelho, todo mundo ali, ó. Aquele monte de gente, 30, 40, 50. Um olhava para o outro e olhava assim, firme na presença do Senhor, porque daqui a pouquinho nós vamos estar com Ele, face a face, assim como Estevão. Ali foi apedrejado, mas ele olhou e viu os céus abertos e o Senhor em pé, à direita do trono da glória do Deus Todo-Poderoso. E de repente jogava aquela criancinha, o leão na boca, era só sangue, pedacinho, arrebentava. Aí pega sua mãe, mais uma mamãezinha tão bonita, tão lindinha. Eu não tenho mãe desde meus 14 anos. Meu pai, quando eu tinha 12, teve derrame. Quando eu tinha 14, minha mãe ficou doente e morreu. Mas imagina se eu tivesse minha mãezinha hoje. Eu acho que ela deveria ter uns 90 anos, se ela fosse viva hoje, mais ou menos. Imagina minha mãezinha ali, e não vou matar sua mãe. Olhar para ela, certamente ela diria: aguenta firme, meu filho, aguenta firme com Jesus aí. O leão vinha, e o então arrancava, essa aqui vai ser na espada, tá, cabeça para um lado, corpo para o outro. Eles riam, vai acontecer assim. Só que pior, porque Jesus disse que nunca houve uma perseguição tal como não vai ser na grande tribulação, e nem depois haverá outra tamanha, nunca mais haverá, e nem tão pouco antes houve. Então o negócio vai ser muito pior. Se você pensa em Auschwitz, você não tem noção do que vai acontecer nesse período. Vai ser muito pior do que Auschwitz. Vai ser muito pior do que tudo que você já viu de atrocidades. Mas escute bem, 13 e 6 de Apocalipse, olha só o que diz:
e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Mas pastor, e se for um chip? E se for um microchip? E se for um chip, um biochip? Isso é não sei o que, e não sei o que lá. Escute, nenhum crente que tem um nome no livro da vida, e todo crente que confessou Jesus, que confessa Jesus, que ama Jesus, que confessou e que crê nele, não vai aceitar a marca da besta, vai preferir morrer. Ao mesmo tempo que ele mata um crente, o crente derrota ele, porque não amaram a sua vida até a morte. Pode marcar, mas o meu Jesus eu não vou negar. Aleluia! Mas encha do Espírito hoje, encha da palavra hoje. Oh, aleluia, encha-se hoje do Espírito Santo. Começa a orar mais, jejuar mais, consagrar mais. Ao invés de convidar para ir no shopping ou para ir comer o poder todo, chama para fazer uma oração juntos. Vamos reunir em oração, vamos clamar, porque a apostasia está grande. Daqui a pouco vai se levantar e ele vai perseguir. Mas a Bíblia diz que vai perseguir os crentes, vai matar aqueles que vão adorar a besta. Não é você nem eu. Todo aquele que não tem a marca, que tem a marca da besta, esse vai adorar. Esses não têm o nome escrito no livro da vida, mas o salvo, lavado e remido, o eleito do Senhor, ele tem o nome no livro da vida. Ele não tem força de si, ele tem força do alto. É Deus que lhe dará força para suportar. Aleluia. Observe, Deus tem todo o poder. O poder do anticristo é um poder limitado. Só o nosso Deus tem todo o poder. Observe o que diz em Daniel capítulo 8, verso 25. Olha lá, Daniel 8, verso de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Sem auxílio de mão será quebrado. Lembra daquela pedra que foi no pé da estátua, derrubou a estátua e fez um monte daquele reino, espalhou-se pelo mundo todo? No momento, vamos chegar lá já, vai acabar a farra dele. Lembra do título da mensagem? O anticristo e a igreja que não se rende. Lembra do título da mensagem? Daniel 7, verso 26, do ladinho aí. Daniel 7, verso 26. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Apontando para o anticristo escatológico, apontando para ele que vai ter um poder limitado. As pessoas hoje estão fugindo, não querem a palavra, não querem o Evangelho, não querem Cristo, não querem a salvação, não querem andar com Deus. Todo tipo de invenções abraçam, todo tipo de heresia estão aplaudindo, as leis estão afrouxadas cada dia mais. Nunca se viu tanta corrupção como hoje, sempre teve, mas como hoje, essa monta nunca se viu. As nações estão terrivelmente convulsionando. A Bíblia nos diz, em Apocalipse 13, verso 1, que do mar povos, da convulsão dos povos, vai se levantar esse déspota, esse governador, esse regente, que vai ter poder do dragão, que vai fazer sinais de prodígio da mentira, que vai perseguir, vai se opor, vai ser contra tudo que se chama Deus, vai investir contra a igreja, e muitos vão aplaudir, muitos que são crentes hoje, e dizem crentes pelo menos, que professam Cristo Jesus, mas que não andam na verdade do Evangelho, vão abraçar e vão andar com Ele. Vencerá os crentes e vai ter poder para arrebentar, vai fazer coisas terríveis. Mas eu quero que você vá comigo para Apocalipse 6, verso 9. Observe Apocalipse 6, verso de número 9. Olha só o que diz este versículo: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Amor à palavra, lembra? Vai matar? Mata, eu não nego a palavra, pode matar.
E por causa do testemunho, eu tenho um testemunho que eu sou servo do Senhor. Servo de Deus não teme a morte, porque a morte para o servo de Deus é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Tanta gente, eu tive um sonho. Sonho o quê, querido? Eu sonhei que o anticristo veio. Mas isso está na palavra, irmão. Mas o anticristo veio, eu sonhei que ele vem matando todo mundo. Vai matar mesmo. Mas você não tem medo? Meu amigo, eu sou um ser humano. Eu já fui assaltado, eu sei o que é que está com 38 na sua cara, de uma 765. Eu sei o que é isso, mas eu também sei que se nós estivermos na presença do Senhor, Ele pode apenas matar o corpo, mas só Deus pode matar o corpo e lançar a alma no inferno, porque o crente está guardado na presença do Senhor. As almas debaixo do altar, olha só, verso 9: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Pode matar, é o testemunho que Cristo é meu Senhor. Vai matar? Mata não, pode matar. Verso 10: e clamavam com grande poder, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ele está falando aqui de um período da grande tribulação, mas de todos os tempos onde o crente foi martirizado, no sangue desde Abel, passando por todos os santos, por Estevão, por aqueles que foram morridos aqui na Índia, na China, na Indonésia, no Butão, no Paquistão, aqui no Brasil muitos morreram, e até hoje talvez morram em alguns lugares, alguns rincões por aí. Aí estão as almas, porque o crente está aí guardado debaixo do altar do Senhor, protegido e clamando: Senhor, até quando não julga, até quando não vinga o sangue daqueles que sofreram, foram martirizados ali, Senhor, aleluia. Vai ter um dia determinado, um dia de acerto de contas. Oh, aleluia. Como é que nós vamos vencer? Como está escrito aqui na palavra, Apocalipse 12, verso 11, olha só. Eu vou ler o 10. E eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossas almas, ou de nossos irmãos, é derrubado, o qual diante de nosso Deus acusava de dia e de noite. O acusador, ele ficava de dia e de noite acusando, já é derrubado. Como é que a igreja vence? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Vai matar que mate, mas nós vamos vencer pelo sangue. É pelo sangue de Jesus, é pelo sangue do Cordeiro, é pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, é pelo sangue do Cordeiro que a igreja vence. Eu tenho tanto medo do anticristo, tanto medo. Meu irmão, há poder no sangue de Jesus. É pelo sangue que você vai vencer, querido. Quando um crente é morto por causa da perseguição, ele vence o inimigo. Porque matou mesmo o corpo físico, mas ele não blasfemou contra Deus, ele não falou do Senhor, ele não negou a verdade do Evangelho. Então quem é que perdeu? Agora vamos lá. Quem vai adorar? Nós lemos agora há pouco em Apocalipse 13, verso 8: e adoraram todos os que habitam sobre a terra, os que não têm o nome escrito no livro da vida. Você é salvo em Cristo, você tem o nome no livro da vida. Quando isso acontecer, querido, Deus vai lhe dar força, e não vai fechar com o adversário, com as trevas. Você fica firme na presença do Senhor. Amém, Senhor. Você sabe que eu cheguei a uma conclusão. Isso aí eu não ouvi de ninguém, eu nunca ouvi alguém falar isso que eu vou falar agora aqui. Eu cheguei a uma conclusão, nunca ouvi, nem li, e eu cheguei a essa conclusão nos meus estudos, nas minhas conjecturas, nas minhas análises, que a grande tribulação, apesar dos pesares, de ser tão terrível, como eu vos falei, um pouquinho dela, ela vai ser muito boa, porque ali vai mostrar a adúltera e a igreja, ali vai mostrar a meretriz e a igreja, porque a meretriz já abraçou o anticristo há muito tempo. A meretriz vai aceitar: não, tudo bem, ele não que isso, é ele que é o Cristo, esquece o Jesus, pai, o filho do nosso pai, não, é esse aqui que é o, tá bom com ele. Mas ali tem secretismo, ali tem liberalismo, ali tem secularismo, tem pragma, não, tá bom, não tem sofrimento, tem comida, tem habitação, tem casa, tem água limpa, tem tudo isso. Isso eu não estou falando hoje das 7 selos, 7 taças, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, não estou falando aqui hoje. Mas nós estamos bem com ele. A igreja sendo perseguida, sofrendo, e a igreja prostituta, adúltera, corrompida, perversa, calma, tranquila, porque ela é meretriz. Olha só, é um quarteto, ou até um quinteto, mas vamos lá.
Tem o pai e tem o dragão, que é antipai, Satanás. Tem o filho e tem o anticristo, que é o filho, o Cristo. Tem o Espírito Santo e tem o falso profeta. Tem a noiva e tem a meretriz. Tem esse povo perverso que anda na contramão e abraça as trevas. Isso tudo, a igreja vai ser perseguida por essas coisas tenebrosas e terríveis, mas vence pelo sangue do Cordeiro. Alguém disse assim: olha, quando a igreja for arrebatada, arrebatamento secreto, quem estiver na terra vai morrer e vai ser pelo seu sangue. Meu querido, não tem como ser pelo nosso sangue, porque nosso sangue é sangue injusto, mas há um sangue, é um sangue precioso, carmesim, limpo, justo, que purifica, santifica, justifica e nos garante a eternidade com o Senhor. Aleluia, aleluia. Vocês aguentam um pouquinho aí? Aguentam um pouquinho, queridos? Aleluia. Eu não gosto de passar do horário, mas hoje não tem como. Aleluia, aleluia. Observe, nessa ocasião, eu sempre me dou a lembrar que nos dias de Noé também era assim: casavam, se davam em casamento. Não há pecado em casar e em casamento, só que a pessoa estava casando, não em casamento, compra, vende, então, e se esquece de Deus. Essa é a grande coisa. As pessoas casam, dão casamento, compra, trabalha, vai para lá, vem para cá, vai daqui, vai dali, mas se esquecem do Senhor. A igreja está dormindo, precisa ser despertada. A igreja está dormindo, precisa ser acordada. Precisa os pregadores pregar a volta do Senhor, pregar contra o pecado, falar do inferno, falar do céu, falar da justiça. É preciso os pastores pregar, mas a maioria, sem generalizar, mas a maioria hoje quer pregar, fica rico, milionário, carro novo, carro zero, é mansão. Você olha na televisão, não tem condições. O programa do evangélico, entre aspas, do pastor, entre aspas, é mansão, é riqueza, é luxo, é luxúria, é carro de milhões. Ficar nessa terra aqui com o anticristo eu não quero. É um abraço das trevas terrível. Mas eu ainda acredito numa igreja que não se rende. A prostituta e a adulta, mas a igreja lavada e que não se rende. Vai morrer, mas não se rende. Lembra do título? O anticristo e a igreja que não se rende. Apocalipse 6, verso 16. Olha aí do ladinho. Apocalipse 6, 16. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós. Quem é esse? Os que têm a marca da besta, os que fecharam com as trevas, os que se renderam, a prostituta, a adúltera, a meretriz e todos os ímpios de todo canto. E diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Está entendendo? Aqueles que abraçaram as trevas, que aceitaram a marca da besta, fecharam com as trevas, que não quiseram saber a verdade do Evangelho, que a palavra nos diz aqui em Tessalonicenses, que não amaram a verdade, que não receberam, não acolheram a verdade. Eles estão ali aceitando a marca da besta, adoraram e dizer: quão grande é a besta, quem poderá batalhar contra ela? Aqui, quando Cristo voltar, vão dizer assim: rochedo caia, ou montanhas caia, me esconda da ira daquele que está no trono do Cordeiro, me esconde. Imagina você uma avalanche, imagina montanha, rochedo cair, você preferir que rochedos, toneladas e toneladas de pedra, de barro, de tanta coisa caia sobre você e te esconda, do que você enfrentar a ira do Cordeiro. Isso vai acontecer hoje com aqueles que hoje não querem o Senhor, não querem o Evangelho, e naquele dia vão estar ali, e o Senhor voltará, eles vão correr do Senhor. Mas olha só, Apocalipse capítulo 13, aliás, Apocalipse capítulo 7 e o verso 10. Eu vou ler o 9 e vou ler o 10. Escute: depois destas coisas, olhei e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palma nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. A igreja que não se rende é essa aqui que vai cantar isso, enquanto a meretriz, enquanto os ímpios vão dizer: montanha cai sobre mim, a igreja vai dizer: bendito é o Cordeiro que está no trono, ao Cordeiro honra, ao Cordeiro glória, ao Cordeiro louvores, ao Rei, aleluia, louvores. Olha o contraste. Está vendo porque vale a pena romper com as trevas? Está
Está vendo porque vale a pena não andar na mão do pecado, das trevas? Está vendo por quê? Aleluia. Aleluia. O que detém? Vamos lá. Verso 6 e 7 de 2 Tessalonicenses. Eu vou até 9:30 hoje, tá bom, queridos? Amém. Aleluia. Ou mais. Verso 9 e 10 diz assim: a esse... Não, eu falei o quê? 6 e 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, ou detém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito, ou na sua versão, pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Duas palavras, note comigo aqui. Duas palavras se encontram aqui. Uma delas é o que? Algo o detém. E no verso 7, há alguém. O que é esse algo e o que é esse alguém? Muitas conjecturas são feitas. Um diz que o Espírito Santo que retém a igreja que não foi retirada no arrebatamento secreto, que eu não acredito, que a Bíblia não fala isso. Então qual seria uma explicação mais plausível? Isso aqui também, depois eu vi outros mestres falando, outros doutores falando. No entanto, nesse primeiro ponto, lendo e estudando, Deus me fez entender isso, que outros mestres também já entenderam, e que agora eu compartilho com vocês. Amém. E agora vós sabeis o que algo o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Amém. O que? O tempo. Não chegou o tempo ainda, o Kairos de Deus. Não é Cronos. Cronos é para nós, Kairos é o tempo de Deus. Deus tem um tempo para que ele se manifeste. Está chegando esse tempo. Quando chegar, ele vai se manifestar. Ele não vai se manifestar quando ele quer. Ele não tem todo o poder. Só Deus tem todo o poder. Então, quando chegar o tempo, ele vai se manifestar. Segundo aqui, verso 7. E há alguém. Alguém quem? Isso aqui eu concordo com, por exemplo, alguns reformados. Que esse alguém é a lei. Ou alguém que faça cumprir a lei. Porque enquanto os homens têm lei, lembra de anomalia? É sem lei, que vai levar para a rebelião. Enquanto a lei agora está se afrouxando, as leis estão favorecendo o erro. A lei tanto favorece o erro que um pai de família ganha R$900, e alguém que comete um delito, ele fica lá ganhando mais, numa prisão. E não trabalha, às vezes em muitos lugares não tem como trabalhar e manter o seu cárcere. As leis vão sendo mudadas, vão sendo e cada vez mais levadas para o erro, para o engano. As pessoas vão favorecendo a lei para o engano terrivelmente. Eu vi uma reportagem de um senhor da lei, que eu esqueci agora o nome dele, um promotor de justiça, se não me falha a memória, em Rio Grande, Santa Catarina. Como é que chama a capital lá? A capital de Santa Catarina, como é que chama? Não sei se é capital. É uma ilha até. Fugiu a memória agora. Florianópolis. É a capital de lá? Eu não sei. É a capital? Florianópolis? Não lembro. Bom, enfim, Florianópolis. Ele impediu 128 casamentos homoafetivos. Houve um estardalhaço na população. Eles iam para outra cidade, 18 quilômetros à frente, e casavam-se lá, e estavam irritados com ele. Tão somente, eu não conheço esse homem, não lembro o nome dele, tão somente porque ele seguiu um preceito: homem casa com mulher, mulher casa com homem. Porque Deus fez macho e fêmea. Deus criou homem e mulher, não criou um terceiro sexo. Muito embora eu quero preparar, eu estou orando ao Senhor, se Deus me permitir, eu quero fazer uma palestra sobre essa temática, sobre os homossexuais, que nós os amamos, que eu conheço muitos que sofrem, e eu tenho uma palavra de Deus, espero que Deus me dê graça para ensinar, para falar, para essas pessoas mesmo. Bom, voltando aqui ao assunto, a lei vai ser afrouxada. Então, alguém que não cumpra a lei, alguém que não, e a lei é afrouxada, ele se manifestará. Vamos para lá? A besta que sobe do mar, como eu falei agora há pouco, ela vem da convulsão dos povos, e vai ser um negócio tenebroso. Quem são os seguidores da besta? Aqui em Tessalonicenses. Lembra da igreja que não vai se render? Você que é igreja do Senhor, que não vai se render, desde já não se rende, não vai se render naquela ocasião também.
Mas eu quero dizer, e vou fazer mais uma vez esse apelo: encha-se do Espírito do Senhor agora. Amém, Jesus. Olha só, verso 10 e 12. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quem vai seguir a besta? Aqueles que não acolheram a verdade, que ouvem o Evangelho e desdenham, que ouvem a palavra, às vezes até mesmo no celular. Todo mundo ali é cristão, todo mundo fala o Evangelho, ele é do contra, não quer saber, e vai abraçar as trevas. E quando se manifestar o iníquo, o filho das trevas, o filho da perdição, ele vai abraçar as trevas, e então vai estar ali seguindo o anticristo. E para onde ele vai, essa pessoa também irá para o lago de fogo do inferno, o Geena. Quem mais vai seguir? Os que não creram a verdade, os que não acolheram e os que não creram. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Vai, você quer mentir? Quer erro? Então vai no erro. Quer as coisas erradas? Vá nas coisas erradas. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o santo sendo santificado ainda, porque na eternidade aqueles que são santos aqui vão continuar sendo santos, e na eternidade aqueles que são ímpios aqui vão continuar na injustiça e na impiedade. São seguidores da besta, seguidores do anticristo. Mas há uma igreja que não vai se dobrar e que não vai se render, e que desde já vai proclamar que Jesus é o Senhor, e que vai confrontar as trevas com a pregação da verdade. Nos diz a palavra do Senhor que esses, versículo 12, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, mas antes tiveram prazer na iniquidade, deleitaram-se na iniquidade. Você conhece alguém que se deleita na iniquidade? Lembra que eu falei no princípio, no meio da mensagem, no comecinho, talvez não lembro, dizendo assim que as pessoas chegam na sexta-feira, é bebedeira, é festa, é forró, deleitam-se na esbórnia. No sábado, domingo, chega na segunda, vai louco para o trabalho. Quando vai, se deleita no prazer, na corrupção, na mentira, não toma nada da cara, na facilidade. Inclusive no nosso meio, muitas vezes as pessoas fazem aquelas trocas com políticos, aquelas trocas para quê? Meu amigo, o recurso da igreja está em Deus. Deus é o dono da prata e Deus é o dono do ouro. Ele pode prover vários e vários meios para a sua obra. Não precisamos nos aliançar com as trevas. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. E esse daqui diz a palavra: porque eles vão ser julgados, porque eles não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, deleitaram-se com a mentira. Esses seus seguidores, a Bíblia nos diz que eles irão para as trevas, para o inferno. Apocalipse 20 verso 10, Apocalipse 20 verso 15, vão ser lançados no lago de fogo do inferno. Todos esses, lembra, os seguidores do anticristo, para onde eles vão? Vai também os seus seguidores. Para onde vai o anticristo? Irão os seus seguidores. O anticristo vai para o lago de fogo do inferno, os seus seguidores também. Para onde vão os seguidores de Cristo? Aonde Cristo está? Está no céu, na eternidade, na glória. Para onde vão os seus seguidores? Cristo disse: para que você esteja onde eu também estiver. Aleluia. Em Cristo, seguindo Cristo, com perseguição, com luta, com dificuldade, seguindo ao Senhor. Queridos, mas agora, você lembra de Faraó? Ele endureceu o coração de Moisés, assim, então fique mais duro então. Lembra? Vai endurecer o coração, vai ficar mais duro então. Esse povo não quer saber de Deus. Eles não querem ouvir uma mensagem bíblica cristocêntrica, uma exposição bíblica, uma mensagem expositiva. Eles não querem. Eles querem que você pegue um texto, qualquer texto distorcido, que vá levar para o dinheiro, para o bel prazer. É um hedonismo. Hedonismo é deleitar-se, é prazer, não quer dor, não quer sofrimento, é só. Meu querido, Paulo nos ensina que nós temos que estar pronto tanto para ser perseguido, como até mesmo para morrer por causa de Cristo. É uma boa ter um sítio plantado lá igual isso. Tá, meu querido, vai acontecer. Eu não preciso que ninguém venha sonhar com perseguição, com tsunami, com terremoto, com maremoto. Está escrito. Um dia me questionaram: você não ficou sabendo do furacão que abalou? Não ficou sabendo, você não viu o jornal, você não viu? Eu não sou alienado, absolutamente, claro que eu não sou. Mas esse particularmente não tinha visto, ou ouvido ler, alguma coisa assim, lido. Mas eu disse assim: olha, eu não sei desse, mas eu sei que haveria uns como este, porque a palavra diz.
E nada, absolutamente nada na palavra vai passar. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Lembra da resposta que eu falei, que eu ia dar, lá no princípio da mensagem? Que eu falei assim, bom, se haverá apostasia, então os salvos vão perder a salvação? Lembra que eu falei, fiz a pergunta? Querido, a Bíblia nos diz, a palavra nos garante salvação eterna. Salvação eterna é que não tem fim. Talvez você aprendeu que você é salvo de manhã, ao meio-dia pecou, não é mais salvo, às 4 da tarde você é salvo, de arrependeu, às 5 você não é salvo, você fica é salvo, não é salvo, amanhã você é perdido, corta salvo, depois não é. Não, em Cristo Jesus a salvação é eterna. Perde a salvação? Depende de quem é que te salvou. Já falei isso daqui. Se é Cristo, o Senhor da Bíblia, que te salvou, a salvação está garantida, é salvação eterna. Ninguém arrebatará das mãos do Senhor. O Pai que mas deu é maior, e ninguém arrebata de mim essas ovelhas. Elas são minhas, elas foram dadas pelo Pai. Amém. Aquela frase, eu ganhei alma, na verdade, isso aí te fala numa fala poética, porque as almas foram ganhas pelo Senhor, pelo Pai, o Pai que deu para o Filho, o Pai mas deu, e se Ele me deu, ninguém arrebata das minhas mãos. Você é ovelha do Senhor, você é ovelha de Jesus, e ninguém arrebata das mãos de Jesus. Amém. Nem anticristo, nem perseguição, nem espada, nem fogo. Quem nos separará do amor de Deus? A profundidade, a altura, a fome, a perseguição ou qualquer outra coisa? Nada nos separa do amor de Cristo. Amém. Mas Paulo conclui, eu também concluo aqui, lendo a partir do versículo 13, uma ação de graças pela igreja que não se rende. E deixa eu dizer agora aqui, não se renda ao pragmatismo, ao secularismo, a todo tipo de ismo que possa existir aí, não se renda. Vão te chamar de quadrado? Que chame. Vão te chamar de crente? Que chame. Mas mantenha-se firme na doutrina do Evangelho. Mas devemos sempre, olha o que Paulo fala, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Você foi eleito por Deus desde o princípio para a salvação. Em santificação do Espírito e fé na verdade. Aqui tem a ação de Deus em nossas vidas e fé nessa verdade que Ele nos concede graça. Para os que pelo nosso Evangelho, Paulo apropriou, é tão íntimo do Evangelho, para que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é para a igreja, não é para você, para mim, lavado e remido no sangue, com o nome no livro da vida. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições. Não é aquela tradição de lavar as mãos que falava, Jesus, vocês não guardam nem os seus discípulos guardam a tradição, como você lavar a mão. Não, essa tradição que eles tinha 613 preceitos na lei, eles colocaram mais coisas ainda. Lá em Mateus 23, o Senhor diz, olha, vocês são guias cegos, vocês pegam, atam fardos pesados e nem com o dedinho vocês carregam, vocês fecham as portas do reino, não entram, não deixam ninguém entrar, esse monte de coisa que vocês colocam aí, não é isso não. Tradição que Paulo está falando assim, olha aqui, então estar firmes e retende as tradições que nos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, palavra ou epístola nossa, dos apóstolos, que quando passamos por vocês, ensinamos, pregamos. Essa tradição, na verdade, é que tem que reter. Agora escuta, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso Deus e Pai, que nos amou, e a graça, e em graça nos deu, o quê? Uma eterna consolação e boa esperança. A grande tribulação é grande, a perseguição vai ser grande, a matança vai ser grande, a mortandade vai ser grande, a investida vai ser grande, o assolamento, as lágrimas, o choro vai ser grande, mas eu e você temos uma certeza, uma eterna consolação e uma boa esperança. A esperança da igreja é Jesus voltar e ressuscitar o morto e transformar o que está vivo. Agora diz aqui, console os vossos corações e vos confirme em toda boa obra. Aleluia. Aleluia. Queridos irmãos, estai firmes, porque nós temos uma eterna consolação e uma boa esperança. Eu quero que você saia daqui hoje retumbante, radiando alegria e júbilo, sabendo que
pode se levantar amanhã, pode daqui uma semana. O cenário, Mercosul, Conesul, BRICS, União Europeia, tudo isso, todas essas coisas são preparação, o terreno preparado para se levantar esse anticristo escatológico. Mas eu quero falar uma coisa, ele vai se levantar de fato, de verdade, porque é determinação do Senhor. Mas também existe uma igreja que não vai se render, a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aplauda a Jesus e glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele adoração, a Ele majestade, a Ele domínio, a Ele louvores e honra para todos sempre. Bendito é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Bendito é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Bendito é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Aleluia.